E ainda nós iremos desfrutar quando Jesus vier ou quando nós morrermos, quando chegar a nossa hora. Mas que possamos aqui vivenciar um reino de Deus através das nossas vidas, pedindo ao Senhor que nós possamos ter santidade, possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor quer de nós e possamos ser filhos obedientes, embora seja muito difícil nós fazermos a vontade de Deus, porque negar aquilo que está em nosso coração é complicado. Mas quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, bem? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Vem
gostoso nós adorarmos ao Senhor Jesus juntos. Como é gostoso nós podermos desfrutar da graça do Senhor Jesus, que muitos não entendem porque que a gente tem essa paz que excede todo entendimento. Quero te convidar para dar um abraço bem gostoso no irmão que está do seu lado. Seja bem-vindo em nome de Jesus, aqueles que nos visitam. Sintam-se à vontade em nosso meio. A sua presença é uma bênção. Tem uma irmã e um irmão com a sua filhinha lá atrás. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que possamos cantar juntos ao Senhor, que nós queremos adorar a Ele. Que nós queremos fazer a vontade dEle nessa manhã. Que a cada dia nós possamos ser segundo o coração de Deus. Pode louvar ao Senhor com as palmas? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tem feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir da doce voz. Jesus, Santo, justo, sempre és fiel. Salva. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir a doce voz. Jesus, Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime-me o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Jesus, eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Jesus, segura o som.
podemos te adorar, nós podemos ser curados nessa manhã com as mazelas que impedem a gente de dar uma perfeita adoração a gente. Às vezes também, ó Deus, nós precisamos de cura em relação à nossa saúde. Então que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações, para que nós possamos tirar as escamas dos nossos olhos e em todos os detalhes nós possamos ver o que o Senhor tem feito para cada um de nós. Nós possamos agradecer, ó Deus, os seus feitos, agradecer o fato que nós estamos aqui, ó Deus, cultuando a Ti. Alguns irmãos estão em casa cultuando ao Senhor conosco. Daqui a pouco os irmãos irão se retirar para almoçar em seus lares ou fazer o que precisam fazer nessa manhã. Mas que o Senhor possa estar, ó Deus, entrando com providência em cada um dos detalhes, principalmente daqueles que necessitam da sua provisão, ó Pai. Que nós possamos aprender a pedir a Ti o que nós necessitamos e não duvidar, ó Deus, que no tempo certo todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Ti. Essa oração que nós fazemos agradecidos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Gostaria de convidar a irmã Dilma para vir aqui à frente, para orar pelas famílias da nossa igreja, para orar pelos pais da nossa igreja, por aqueles também que não têm os seus pais presentes, para que o Senhor possa estar consolando seus corações, mas que Deus possa estar intervindo nessa manhã de adoração. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai do meu amado Salvador Jesus Cristo, te damos graça, Senhor, na manhã desse dia. Senhor, viemos na tua casa para te louvar e glorificar o teu nome. Viemos hoje aqui, Senhor, para prestar o nosso culto racional a Ti, derramar o nosso coração perante a Tua face. Senhor, já estamos fazendo isso dentro dos Teus atos. Senhor, agora queremos, Senhor amado, entregar cada família aqui representada em Tuas mãos. Aqueles que não puderam estar aqui, Senhor amado, também que estão nos seus lares. Senhor, quero entregar cada uma causa, cada problema, porque sabemos, Senhor amado, que nesse mundo nós teríamos aflições. E não é diferente, Senhor. Quantos estão passando por problemas, situações difíceis, desemprego, Senhor, enfermidade. Senhor, quantos não sabem como vão resolver. Mas o Senhor é o Deus da resposta. O Senhor, nesta manhã, venha de encontro a cada uma família, a cada causa, cada problema, cada enfermidade. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que abre porta onde não tem porta. Senhor, nós cremos num Deus que é todo poderoso. Senhor, nesta manhã gloriosa, queremos entregar em Tuas mãos, Senhor, todas as famílias. Senhor, quero entregar essa igreja na palma das Tuas mãos. Todos os departamentos da primeira igreja batista aqui do Joque, quero entregar em Tuas mãos. Venha abençoar, Senhor, a cada líder. Senhor amado, venha dar sabedoria e entendimento dos altos céus, Senhor, para nós. Então, em Tuas mãos, Pai querido, também o Teu servo, o pastor Isaac, a sua família, sua filhinha, Senhor, o seu filhinho que está no ventre, Senhor. Então, em Tuas mãos, abençoa esse Teu servo. Senhor, dá sabedoria e entendimento dos altos céus. Ajuda ele a vencer a cada dia, a cada instante. Senhor, entregue em Tuas mãos esse dia. Esse domingo está sendo denominado Dia dos Pais. Visita cada pai, Senhor, aqui presente, aqueles que estão em casa, Senhor. Abençoa, Deus querido. Sabemos que hoje é um dia de confraternização entre as famílias. Muitos vão se reunir para poder almoçar juntos. Senhor, mas que não fique somente nesse domingo. Possa continuar
Graças a paz, irmãos, bom dia, amém, Deus nos abençoe. Meus irmãos, nosso momento de dedicação de bens e vidas, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 19 a 25, nós vamos estar lendo juntos. Deixa eu ver só se vai dar certo ali a projeção, daí nós lemos juntos, se não, eu vou fazer, vai sim. Vou acompanhar aqui da minha folhinha e os irmãos acompanham ali do projetor. Amém? O texto diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Congregação. Homens, de sorte que se, vamos lá juntos, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Jovens, foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. Mulheres, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Todos, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para que conhecerem a verdade, os que têm... Amém. Glórias ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino 304 do cantor cristão. E nesse momento o irmão vai ter a oportunidade de trazer até a casa do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Meu irmão, ainda estamos no começo do mês, estamos organizando, ajuntando os itens para a cesta básica, né, que nós abençoamos alguns irmãos da nossa igreja, alguns vizinhos, amigos próximos. E nós estávamos com uma quantidade bem baixa ali na sala de ação social. Tia Márcia ficou até de ver um relatório do que nós temos, para que eu possa estar passando aos irmãos, né? Para que os irmãos saibam quanto nós temos de cada alimento. Afinal, quando chega o momento de entregar a cesta básica, aquele que necessita, ele está esperançoso de vir até a igreja, de buscar o seu arrozinho, seu feijão, seu macarrão, porque por algum motivo ele não está conseguindo colocar todos esses itens dentro de casa, né? Então, se o irmão tem ido ao mercado, tem tido condição de fazer as suas compras, separe um quilinho do alimento, traga, coloque na cesta do alimento, para que a gente possa preencher novamente a nossa despensa com os alimentos para abençoar aqueles que são necessitados. Amém? Deus abençoe. Quero ser um vaso de bênção, Sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Fazer-me vaso
só os homens cantando bem forte. Só os homens. Quero ser um vaso de bênçãos e um vaso de todos juntos. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. As mulheres. As mulheres. Para ser um vaso de bênção, é me ser. Todos juntos. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Amém, querido. Meus irmãos, algum irmão que esteja conosco nessa manhã, fez aniversário no decorrer dessa semana, para que nós possamos aproveitar esse momento para estarmos orando. Irmã Beth, irmã Maria Alves, irmã Elione. Eita glória! Mais algum irmão fez aniversário ou bodas de casamento? Alguma das crianças? Amém, amém. Que bênção, hein, gente? Maravilha. Três adolescentes aqui, meus queridos, fazendo aniversário. Vai fazer ano que vem. Agora a gente vai orar pelas irmãs, né? Você tem 1 ano ainda para o seu aniversário agora. Então até lá a gente vai fazer o quê? Orar por quem faz aniversário, né? Vem, você quer vir orar com as irmãs? Vem cá orar com elas. Então levanta a mãozinha para você orar daqui a pouquinho, tá bom? Meus irmãos, foi aniversário. Quem foi a primeira a fazer aniversário aqui? No primeiro dia foi a irmã Maria, né? Depois a irmã Beth, no outro dia. E depois a irmã Elione. Ah, irmã Beth e irmã Elione no mesmo dia? É mesmo? Olha só, gente, que bênção. É, né? Ano que vem é você. Aí, na sexta-feira já estava organizado e programado o culto na casa da irmã Elione. Então, na sexta-feira nós fomos para lá. Fizemos ali o culto Encontro com Deus, né? Que é marcado já de 15 em 15 dias. Inclusive, na sexta-feira que vem, era para pular 15 dias, mas a gente organizou assim, por causa da necessidade que os irmãos pediram. Na sexta-feira que vem agora, é culto na casa da irmã Maria, da amiga da irmã Cláudia e do Tiago, tá bom? Ela é vizinha ali. A gente teve lá no culto na casa deles, ela gostou do culto, ficou muito feliz e pediu para que nós pudéssemos fazer um culto lá. Então, sexta-feira lá na casa da irmã Maria. Mas na sexta passada foi o culto na casa da irmã Leone, um culto muito agradável. Nós louvamos a Deus então pela vida dessas amadas irmãs. Gostaria que você ficasse em pé, estendesse a sua mão para cá. O pastor vai começar orando pelos dízimos e pelas ofertas. E logo depois, quando eu começar a falar do nome das nossas amadas irmãs, aí você estende a sua mão. Se você já quiser ficar com a sua mão estendida, fica à vontade. Amém? Deus, muito obrigado, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, Pai querido, que foram trazidas até a Tua casa. Obrigado pelos amados que separaram o seu quilo de alimento para abençoar na cesta básica, Senhor. Muito obrigado por aqueles que dedicaram as suas vidas, os seus talentos e os seus dons, Pai.
Afinal, esse é um momento de dedicar nossos bens, mas também as vidas, Pai querido, de quem nós amamos e as nossas também. Pai de amor, de forma muito especial nesse momento, Pai, oramos agradecendo pela vida da irmã Maria Alves, da irmã Beth e da irmã Elione. Senhor, muito obrigado, Deus maravilhoso, porque as tuas servas completaram mais um ano de vida. Muito obrigado, Pai querido, porque nessa semana os familiares, os amigos, a igreja teve a oportunidade de se alegrar, de celebrar, de juntos terem um momento para parar e agradecer pela vida das tuas servas, Pai. Muito obrigado, porque são servas potentes nas tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Pai querido, porque são servas fiéis e desempenham um papel com fidelidade de servo do Senhor, Pai querido. Muito obrigado, Jesus, porque nós, como amigos, como parentes, como familiares, recebemos, Pai querido, o presente do Senhor de ter a oportunidade de caminhar com as tuas servas, de aprender com elas, Pai querido, de sorrir com elas, de chorar com elas quando necessário, Pai. Fortalece as tuas servas a cada dia, para que muito em breve possamos estar aqui mais uma vez, orando e agradecendo, Senhor, por mais um ano de vida. É a nossa oração no nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Glória a Deus. Deus abençoe, minhas irmãs. Um abracinho. Espera aí, irmãos, vou ter que reabrir tudo aqui, que o meu tablet está com essa agora. Se eu fechar, ele fecha tudo. Bom dia, meus queridos. Deixa eu me desfazer aqui desse pedestal. Domingo, também conhecido como Dia dos Pais, né? Hoje celebramos, comemoramos esse momento, né, de estar na casa do Senhor, podendo celebrar, né, o Dia dos Pais com uma alegria, né, com felicidade no nosso coração. Ontem as irmãs ficaram aqui até tarde, né? A irmã Viva chegou cedo, no início ficou um pouco só, porque a gente estava fazendo outro trabalho. Depois veio a irmã Silvani e Gabi já para dar uma força na parte final, mas fizeram a decoração, tem um painel lá atrás, né, para que nós nesse dia, né, ficássemos alegres, surpresos, né? Eu estava até brincando, eu falei: gente, que painel bonito. Dia dos Pais geralmente é só uma folhinha, né? Dia dos Pais a gente só ganha uma folhinha, um abracinho ali, né, um tapinha. Mas a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a importância do Dia dos Pais. E a gente vai ver que nem a mãe tem primazia sobre o filho e nem o pai, e os dois têm igual importância na vida dos filhos. Os dois têm e amam da mesma forma e não mais, né? Nos é contado essa intenção durante tanto tempo, e ela começa a se tornar uma verdade. E o mundo, quando se apropria de uma mentira, ela se apropria de uma maneira muito errada, né? O mundo, ela prega então que a mãe tem um amor muito maior pelo filho, tem uma primazia muito maior. E o que acontece quando não se tem Deus no coração e não se entende que isso é uma mentira? Você entrega, né? Já que a mãe é a que ama mais, então que cuide. E isso que tem acontecido. E isso que tem acontecido. As mentiras contadas no passar dos tempos. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele criou um para amar mais e outro para amar menos. Ele criou os dois para amarem de igual forma. O pecado e a mentira então se alastra durante o tempo, mas os dois têm importância suprema
na criação e na vida dos filhos, da família, da organização da família. A primeira família, o primeiro pai e a primeira mãe nasceram com o mesmo objetivo, de organizar, de amar os seus filhos, né, de cuidar dos seus filhos. A gente vai observar um pouquinho sobre isso nessa manhã, e a gente vai ver e observar as características de um pai escolhido por Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, meus irmãos, do versículo 19 até o 24. Amém? O texto diz assim: então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a colocá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ele dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles lhe chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para si a sua esposa. 25. E não a conheceu, até que ela gerou seu filho primogênito, e o chamou o seu nome Jesus. Agora o irmão vai abrir em Lucas. Tem Marcos, Lucas, capítulo 2, versículo 4. E o texto diz assim: e José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, até a cidade de Davi, e é chamado Belém, porque ele era da casa da linhagem de Davi. Amém? Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos esclarece tanto, Senhor. A tua palavra por si só já nos ensina o dever de um pai, como um pai deve agir, Pai querido, a importância de um pai dentro da família. Poderíamos, Deus maravilhoso, muito bem encerrar este momento aqui, somente com a leitura da tua palavra, Pai, porque ela é capaz de nos ensinar, tirar as escamas dos nossos olhos, nos direcionar. Muito obrigado, Senhor. Continue a falar conosco nesta manhã, Pai querido, através da misericórdia, Pai. Usa as nossas vidas, Deus maravilhoso, para que possamos compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como foi falado na oração, aqui mesmo a gente já podia parar, né? A gente já podia encerrar aqui, porque nesse texto a gente já vê a importância de um pai. Sabemos que Deus escolheu uma mulher, segundo o seu coração, uma mulher íntegra, uma mulher pura, uma mulher serva, uma mulher cheia de características boas, para que pudesse ser a mãe de Jesus. Mas ele também escolhe um homem, para que de forma adotiva pudesse cuidar do seu filho, dando para ele um perfil, dando para ele a configuração de um homem, de pai. Existe então a necessidade dentro de cada família, e não só para o filho homem, mas também para a filha mulher, a necessidade da configuração familiar e a necessidade de um pai. Pai é alguém essencial. Pai é alguém que ama, pai é alguém que precisa ser amado, pai é alguém que direciona, precisa ser o direcionador, precisa ser o esteio, o palanque forte da casa. E esse momento é um momento, no dia de falar dos pais, que machuca muita gente, porque muitos não tiveram a oportunidade de serem cuidados como deveriam pelos seus pais. Muitos pais se apropriaram dessa mentira de que quem ama de fato é a mãe. Muitos pais se apropriaram dessa mentira de que quem tem que cuidar de fato é aquela que foi gerado ali dentro
do seu útero. E se apropriando da mentira do diabo, e ele é muito bom nisso, ele é sagaz nisso, e como isso tem destruído as famílias, como isso tem destruído os lares, ano após ano, século após século, tempo após tempo. Porque quando você se apropria dessa mentira, se apropria dessa fala, você lava suas mãos, né? Está todo mundo me dizendo que quem cuida mesmo é a mãe, quem tem que cuidar mesmo é a mãe, quem sente tudo pelo filho é a mãe. O pai pula fora. Isso é uma mentira do diabo e não pode ser observada dessa maneira. Pai, você é importante. Pai, você tem deveres, muitos deveres. Pai, você precisa ser um pai segundo o coração de Deus, com características específicas, boas e agradáveis para os seus filhos. Se hoje você é pai e não teve a oportunidade de ser cuidado dignamente pelo seu, faça diferente. Não perpetue aquilo que foi feito com você. Não pregue a mentira que foi dita a você. Façamos de forma diferente. José, meu querido, Jesus era conhecido como filho de José. Era uma característica daquele tempo. Os filhos eram conhecidos pelo nome dos pais. Ele não era conhecido como filho de Maria. Inclusive Maria, nessa situação, dentro daquela cultura de sociedade, tinha um papel pequeno, que era o de educar o filho dentro do lar. Pequeno entre aspas, tá, querido? É por causa da questão social e cultural daquele momento. Esse paradigma já foi rompido, né? Graças a Deus, pelos nossos tempos, né? Com o passar dos anos. Mas Jesus, assim como, lembra o cego, que a gente chama de Bartimeu, que significa filho de Timeu, nem o nome dele a gente sabia só que era filho de Timeu. A gente sabe de Jesus, e Jesus era conhecido por onde passava como o filho de José, o carpinteiro. Durante muitos textos, o povo fala, mas não é esse Jesus? O filho de José, que é carpinteiro, como ele pode estar dizendo que é o filho de Deus? Em muitos textos a gente vê nessa indagação. Mas ele era conhecido por causa de seu pai. Se o seu pai tivesse má fama, ele seria conhecido pelo seu pai, aquele que tinha má fama. O pai, então, de Jesus, José, é da linhagem de Davi. Olha só que coisa interessante, acabamos de ler em Lucas capítulo 2, né? Não era um homem comum, de qualquer lugar. Deus olha um homem com características de uma linhagem. Nesse quesito, a linhagem de Davi, a linhagem messiânica, de quem o Cristo deveria vir, Maria também, da mesma linhagem. Algo muito impressionante da vida de José, é que não é necessário, meus queridos, você ter 40, 50, 60 anos, para tomar juízo na cabeça, e ser alguém de caráter. José não era um homem de muita idade. José era um jovem. A explicação e a certeza para que José fosse realmente jovem é que um homem mais velho teria se casado com Maria sem esse negócio de ser prometido e aquela coisa toda, porque a idade lhe garantia esse direito. A menina podia ter 13, 14, 15, independente. Se ele já fosse um homem com uma certa idade, já de posse, já estruturado, não teria problema. José era um jovem. José e Maria foram se prometidos entre as famílias desde cedo. José era um homem íntegro, um homem de caráter. Visto a situação a qual ele presenciou naquele momento, Maria está grávida. Eu não estive com Maria, não tivemos essa oportunidade. Como existe esse filho? Dentro do seu caráter, sabendo o que aconteceria com Maria, se todos soubessem, ele bola um plano. Olha, Maria, a gente vai sair, eu vou te despedir daqui, você pode ganhar o seu rumo, ganha a sua vida, porque se você ficar aqui, vão te matar.
Em sonho, então, o Senhor fala com ele e lhe dá uma nova direção. Meu querido, a primeira característica desse pai é ser temente a Deus. Ser temente a Deus. É uma das primeiras características de um pai segundo o coração de Deus. E a gente observa que José era temente a Deus quando Deus fala com ele. Quando Deus envia o anjo, seu anjo, para falar com ele. A gente vê aí intimidade. A gente vê aí temor. Não estou falando de temer medo. Ter medo, ter pavor. Eu estou falando de ter consciência de quem Deus é. Ter consciência de que Ele é criador de céu e terra, que Ele é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, eterno, detentor de toda justiça, de todo amor, de toda glória. Quando eu entendo isso de Deus, eu tenho temor em meu coração, porque eu compreendo que somente Ele e nenhum outro pode me salvar. Eu tenho amor, eu tenho respeito, eu tenho fidelidade, eu tenho tudo isso encaixotadinho gera o temor. José, então, temente a Deus. José tinha uma vida de oração. José tinha um tempo, meu querido, de profundo cuidado para com a sua família. Nos textos mais adiante, em Lucas 2,41, vai mostrar que José levava o seu filho Jesus em todos os momentos das necessidades das festas, do cumprimento da lei para com o povo. José estava levando Jesus no templo, para fazer as orações, para aprender do Shema, para aprender sobre o texto bíblico, para aprender sobre o Pentateuco, para passar diante dos doutores da lei. José cumpria como pessoa temente a Deus as ordenanças. Jesus foi levado ao 8º dia, circuncidado. O pai precisa ser temente a Deus. Quando não há temor no coração do pai, quando não há temor a Deus, os seus filhos também crescem sem esse temor, sem essa necessidade. Ele vai ter uma dificuldade muito maior nesse cuidado. Pai, seja temente a Deus. Seu filhinho está pequeno ainda, ensina ele nos caminhos do Senhor. Tema ao Senhor segundo o seu amor, a sua bondade, a sua justiça, o seu cuidado. Tenha esse temor de ensinar aos seus filhos esse caminho, para que ele não cresça e não tome outros caminhos. Então a primeira característica desse pai escolhido por Deus é ser temente a Deus. A segunda característica, meu querido, ainda antes nessa, Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E entrando para o segundo ponto, era alguém responsável. Como falta responsabilidade nos pais de hoje, né? Tem muitos pais irresponsáveis, muitos mesmo. Irresponsáveis no cuidado, irresponsáveis no trato, irresponsáveis no tempo, irresponsáveis no assumir o seu filho, irresponsáveis com a família, irresponsáveis no trabalho, irresponsáveis diante da sociedade, irresponsáveis diante da igreja, irresponsáveis diante de Deus. Quando nós encontramos um pai irresponsável, quando nós observamos esse pai irresponsável, logo a gente sente dó do filho, né? A gente trabalha com muitas crianças em muitos lugares, e quando você vê um pai e uma mãe irresponsável, você já fala assim: meu Deus, o que vai ser dessa criança? Como que essa criança vai crescer? Não seja o pai. Se esse pai foi ruim para você, não seja ele. Seja diferente. Seja responsável, tome para si as responsabilidades do pai. Outra característica
né, destacada aqui, dentro desses adjetivos, é a responsabilidade. Primeiro percebe o fato dele estar desposado com Maria, porém mesmo assim ter assumido o seu compromisso como aquele que iria casar. Ele cumpriu a sua obrigação civil como ordenado ali diante da sociedade de casar, Lucas 2,4. Além disso, José assumiu a paternidade pública de Jesus, recebendo Maria como esposa, Mateus 1,24. Ser conhecido como carpinteiro denota que ele era um homem de trabalho, era um homem profissional, trabalhador, Mateus 13,55. Também ensinou a profissão ao seu filho, Marcos 6,33. Deu educação aos seus filhos, provavelmente a todos de casa, João 7,15-17. Jesus sabia ler, sabia escrever, Lucas 4, versículo 16, João 8,8. Todas as responsabilidades de um pai, José tinha. Era homem íntegro, homem trabalhador, homem de bom nome, homem responsável, homem que assumia as suas responsabilidades como pai no cuidado, no afeto. O pai feliz é o pai que assume essas responsabilidades. É o pai que pode ver o seu filho crescendo e tomando sobre si as formas que o pai está dando, está moldando. É bom ver o Jorginho olhando, você olhando e vendo ele fazendo algumas coisinhas que são idênticas que você faz, não é? E você fala assim, que bom, eu não tive essa oportunidade quando eu era criança. O meu filho está tendo. Está tendo por quê? Porque eu estou ensinando. Porque eu, como pai, estou podendo fazer diferente. Seja porque naquele tempo não tinha toda essa possibilidade. Seja porque naquele tempo meu pai não quis me assumir. Seja porque naquele tempo a nossa família era pobre demais, muito miserável. Eu não tinha condição de ter essas coisas. Mas hoje o meu filho tem. Hoje ele tem a oportunidade da escola melhor do que a que eu tive. Hoje ele tem a oportunidade da casa mais arrumada e organizada do que eu tive. Hoje ele tem a oportunidade de ter dentro da sua casa, dentro do seu quarto, na sua mãozinha, coisas que eu nunca imaginei ter. Não só pelo ter, tá, meus irmãos? Hoje meu filho tem características que talvez a gente, né, não vai lembrar quando criança, né, se a gente tinha, mas a gente pode ver nos nossos filhos características nossas. Se é simpático demais, se é extrovertido demais, se é proativo demais, se ele vê o mundo diferente, que ele não tem tanto medo, ele vai, ele apenas está indo. E isso quem dá condição é o pai, tá, mãe? Não é vocês não. Quem ensina a ir para o mundo é o pai. Quem joga para cima é o pai. Quem deixa comer terra é o pai. Não é, irmão Júlio? Oxi! Quem dá noção de espaço, de mundo, de terra, é o pai. Vocês quando pegam a criança virado para onde? Para vocês. O pai quando pega para onde? Vocês trazem a criança para vocês. A criança tem a noção da mãe. Vocês trazem para cá. A criança só tem a noção de vocês. Ela é ligada, ela é dependente. Quando o pai pega, ele lança para o mundo. Ele mostra em volta. Ele dá equilíbrio. Ele dá noção de tempo. Ele dá noção de sociabilidade. Ele ensina a conversar, a falar. Não que vocês não ensinem, mas vocês estão conseguindo entender o exemplo, o significado? O nosso amor é o mesmo, porém Deus me projetou para ensinar algo diferente. O carinho é o mesmo, mas Deus me fez diferente como homem. Eu preciso ensinar algo que você não sabe ensinar, mãe. Eu preciso mostrar um caminho, uma direção, uma rua, diferente daquela que você ensina. Você está preocupada com a rua pavimentada, asfaltadinha, lisinha, eu quero mais que ele rale o joelho.
Que ele aprenda como que dói algumas coisas. A desviar, a saltar, a pular, se cair, levantar de novo. Isso aí é característica de um pai segundo o coração de Deus. A gente vê que Jesus ganhava o beco. Jesus corria Jerusalém, Belém afora, sozinho. Vira e mexe até dava uns perdidos, né? Quando ia caçar, José e Maria, cadê Jesus? Cadê Jesus? Estava lá no templo, voltou sozinho, estava ensinando o povo que achava que sabia. Jesus brincou, Jesus atirou pedra no lago, Jesus correu, Jesus se arranhou, caiu de joelho no chão. Tudo isso, irmãos. E eu tenho certeza que ele tinha um pai que falava, deixa Maria, deixa. Para de exagero, mulher. Mas José, ele é filho de Deus, José. Não pode esse menino se bater. Deixa Maria. José, ele está andando descalço de novo, José. Deixa Maria. Vai comer sim, Jesus, agora. Não tem manha não. Tem que crescer forte, saudável. Vamos. Característica de pai. José foi um pai como eu e você, meus queridos. Ele tinha esse ressaltar das características maravilhosas que Deus escolheu para que ele fosse o pai de Jesus. Só que tudo que tem na Bíblia nos ensina, nos dá direção. Se Deus escolheu esse homem com essas características, é porque Ele quer que nós sejamos pais com essas características. Deus escolhe em José homem com características do próprio Deus, porque Deus é conhecido como Pai. Ele é o Pai das nações, Ele é o Pai supremo, Ele é o Pai das nossas vidas. Jesus fala de Deus como seu Pai muitas vezes. Pai amoroso, Pai perdoador, Pai justo, Pai santo. Eu sempre falo aqui para vocês dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, vocês lembram? Tem muitos atributos que são incomunicáveis. Justiça, eternidade, poder, imutabilidade, nós não temos esses atributos. Mas Deus nos permite ter muitos atributos comunicáveis. Como o amor de pai, o amor de mãe, o cuidado, o zelo, o carinho. Isso nos torna persona, nos torna pessoa. Deus é ser pessoal, Ele tem em si esses sentimentos. Ele tem dentro dele essas qualidades. Atributo comunicável de Deus. Esse seu desejo de amar o seu filho, pai, vem de Deus. Deus colocou no teu coração quando te criou. De zelar por ele. Já já eu vou dar alguns dados aqui estatísticos, e uma das pessoas que escreveu esses dados aqui é um pastor, e ele estava falando que num dia, quando ele estava pregando sobre família e falando várias coisas, e ele estava dando a direção de que o pai, quando o filho cresce, já não tem mais responsabilidade, o filho tem que se virar sozinho. E diz ele que quando acabou o sermão, veio um outro pai com muito mais idade para ele, botou a mão nas costas dele e falou assim: você está muito enganado, pastor. E diz ele que dali em diante ele começou a observar diferente. Pai não deixa de ser pai. Não tem ex-pai. Não tem ex-mãe. É pai e mãe para sempre. Jesus estava com 33 anos, homem feito, filho de Deus, glorioso e poderoso, homem nessa terra, mas se entregando por nós, e a sua mãe estava ali. Direcionada. Pai e mãe não deixa de ser pai e mãe. A gente não tem muita direção do que aconteceu com José depois. Muito provavelmente José morreu ainda com Jesus jovem. Jesus teve outros filhos e muito provavelmente houve a morte de José.
mas o Senhor nos permite saber de José o que é necessário. Talvez a gente não saiba o fim da história de José, para mostrar para vocês, pai, que o pai não tem uma história de fim. Não o fim da história do pai. Existe um legado que fica, uma história que fica, um ensinamento que fica, algo que se perpetua. A linhagem que fica. Por último, na questão do pai, tá? Hoje a gente vai ficar aqui até 11 horas pregando. Ele era obediente. Obediência gera bênção. Repete comigo. Obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Seja para filho, para pai, para mãe, para avô, para avó. Quando você obedece, Deus te abençoa. Deus te abençoa. A Bíblia fala da lei da semeadura, que é aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que você plantar, certamente, essa palavra maravilhosa, certamente, sem dúvida, você colherá. Não é talvez, não dá uma outra possibilidade, não, aquilo que você planta, se você plantou o cuidado, se você plantou o amor, se você plantou o zelo, você colherá a mesma coisa. Se você planta a obediência a Deus, você colherá as bênçãos do Senhor. José era homem obediente. A terceira característica de José é a sua obediência. Por isso ele foi chamado por Deus de justo. José era homem justo e íntegro, estava desposado com Maria. Mateus capítulo 1, versículo 19. Obedeceu à lei. Não havia coabitado com Maria. Olha só, ele obedecia a Deus e obedecia à lei dos homens também. Ele já estava separado para estar com a sua esposa, estava tudo certo que ia casar, está tudo certo, gente. É só dar o tempinho, no momento certo vocês estão casados. Mas ó, você é do José Maria e você, José, é da Maria. E você, Maria, é do José. Porém, eles foram obedientes. José foi obediente. José esperou o momento certo. Acontece de Maria aparecer grávida. O que que José pensa? Pensando de bom coração, tá, meus irmãos? Ele não pensou aquilo para sabotar Maria, não. Ah, essa mulher me traiu, não. Poxa vida. Porque se pegarem Maria, vão fazer mal com ela. Mas quem que aparece para José? O anjo. O que que o anjo direciona? Não faça isso. O que que José fez? Obedeceu, não fez. Aí o anjo aparece novamente em sonho, 3 vezes o anjo aparece durante o tempo de gravidez. E fala, olha, pega ela daqui e vai para onde? Vai para Belém. O que que ele fez? Foi para Belém. E aí o anjo aparece novamente e fala, olha, beleza, pode voltar. O que que ele fez? Volta. José tinha intimidade, José era um homem justo, José, ele ouvia Deus falar com ele. Ouça Deus falar com você, pai. Ouça Deus falar contigo nessa manhã. Se você foi, se você é, se você ainda vai ser pai, Deus está falando com você nessa manhã e te dando direção. Direção de como ser um pai diferente, de como agir diferente, de como ouvir a voz de Deus e obedecê-la. E obedecê-la. Seja obediente ao Senhor. 1 Samuel 15, 22 diz, obedecer é melhor do que?
Romanos 12, 2 diz: boa e agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é muito melhor eu obedecer do que depois ter que fazer sacrifício. Você sabe por que existe essa frase? Porque quando o povo não obedecia e vivia em pecado, o que tinha que fazer? Para Jerusalém sacrificar. Sacrificar o cordeiro, sacrificar isso, sacrificar aquilo. Melhor é obedecer do que sacrificar. Caminhando, agora sim, caminhando para a parte do final, mas ainda tem 2 pontos, Daça. Mateus 11, 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão e ninguém conhece o Pai senão aquele que tem o Filho, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus falando de si e do seu Pai, de Deus. Existe a necessidade de característica do filho. E aqui eu tenho um filho, exemplo de todos os exemplos, e um pai, exemplo de todos os exemplos. O Pai Deus e o Filho Jesus. Qual característica boa do filho, você que é filho? Né? Talvez muitos aqui ainda tenham a oportunidade de ter o seu pai vivo. E dar um abraço, passar o dia com ele e tal. O filho precisa ser obediente ao seu pai. Principalmente se o pai mantém em si essas características que Deus ama. O filho, quando é obediente, ele gera alegria no coração do pai. Ele gera alegria no coração de Deus. Filho obediente é necessidade. Jesus obedeceu ao propósito de Deus e reconhecia que tudo o que tinha veio de quem? Do próprio Deus. Além disso, Jesus sabia que tinha uma missão dada pelo Pai. Por isso ele trabalhava o tempo todo em prol desse objetivo, testemunhando a respeito de Deus. A obediência de Jesus foi algo crucial para a nossa existência. É algo crucial. Se Jesus, por algum motivo, olha para si e fala: pois eu sou o próprio Deus, eu não preciso fazer isso. Eu me submeti a vir como homem, mas eu posso voltar e abandonar isso tudo. Ai de nós. Mas ele foi obediente. Como você tem sido como filho ao seu pai? O texto diz que somente o pai conhece o filho e o filho conhece o pai. Você conhecendo o seu pai como você o conhece, como você tem sido com ele? Tendo a oportunidade de mudar muitas atitudes, como você tem agido? É o momento, filho, de honrar o seu pai. É o momento, não só porque hoje é o dia dos pais, mas talvez de dar início a uma nova caminhada, a uma nova direção de honra, de cuidado. Outra característica do filho é que o filho confia no pai. O mesmo texto que lemos diz: aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode me arrebatar. Lucas 10, 29. Da mão do pai ninguém pode me arrebatar. O filho confia no pai. Há uma necessidade, filho, de você confiar no seu pai, confiar no amor do seu pai, no carinho do seu pai, no cuidado do seu pai. Pai, se preste a esse cuidado. Seja alguém diferente ao ponto do seu filho olhar para você e se lançar em você, confiar em você. Para muitas coisas eu vejo Isadora soltando a mão de Vívia para fazer comigo. Porque eu sei que ela confia muito mais em mim nisso do que na Vívia. E esse é o meu papel.
de mostrar para minha filha que em muitas coisas ela tem que confiar em mim e não na mãe dela. E que muitas coisas eu sei que ela vai confiar na mãe e não em mim. É o meu papel como pai. São dois polos diferentes, são duas pessoas diferentes. É um polo positivo e um negativo. Foi assim que Deus fez e é assim que é. O filho tem que ter tranquilidade em se lançar ao pai. E saber que tudo aquilo que o pai dá, tudo aquilo que o pai fez, que ninguém jamais pode arrancá-lo da mão do pai. Independente da sua escolha, independente da sua vida, independente do que fez, nunca vai ser arrancado da mão do pai, porque o pai é pai. Vai brigar, vai puxar a orelha, vai dar o seu jeito, vai dar uma varada, vai dar uma chinelada, vai dar bronca, vai punir. Falando em punir, puna de forma justa, tá, pai? Muitos pais punem de formas injustas. E quando você pune seu filho injustamente ou de uma forma injusta, severa demais, a Bíblia vai falar: não levante a ira dos seus filhos, pai. Você causa um grande problema. Se você tem mais de um filho, então, observe muito para ver se você não está tratando de forma injusta um e outro. Você não pode fazer isso. Você não pode cobrar mais de um e menos do outro. Você não pode dar mais para um e menos para o outro. O filho, então, obedece ao pai e o filho confia no pai. Aí eu separei aqui alguns dados, né? Qual a importância do pai na criação dos filhos segundo os dados científicos? Muitos estudos têm demonstrado que os pais, que normalmente não recebem tanto crédito quanto as mães na criação dos filhos, né? Já mostram essa direção, que muitos pais não recebem tanto crédito na criação dos filhos como as mães. Na verdade, os pais desempenham um papel vital na educação dos filhos e em seu futuro e em seu sucesso. Surpreendentemente, essa pesquisa reforça os mesmos princípios escritos na Bíblia há milhares de anos. E aí eu vou aqui para o meu texto de pesquisa. Um estudo da revista Boa Nova, publicado em 3 de junho de 2021, por Mário Seio, através de muitos outros escritores. Ele vai tirando, né, preparando esse estudo, essa pesquisa, relatando, juntando números de pesquisas e trazendo então o ensino. Há um pouco eu já falei para vocês, né, as mães normalmente cuidam, confortam, enquanto os pais concentram mais em ensinar os filhos sobre o mundo ao seu redor, né? Aí tem o exemplo da mãe que segura o bebê para si e o exemplo do pai que segura o bebê, né, de forma externa, jogando para fora, né? Os pais são programados para desempenhar um papel muito importante em separar os filhos e permanecerem absorvidos pelo mundo da mãe. Ele separa a criança da necessidade extrema da mãe, porém, ainda assim, os mantém ligados com a mãe. Isso vai dizer a pesquisa. Embora a dependência da mãe seja saudável para os filhos no início da vida, elas não vão vivenciar, muito menos praticar, suas próprias competências e maestrias, se não partirem em busca da própria autonomia física e emocional. E é neste mundo pai que você está inserido. No livro Guia Especialista para o Pai, página 83 e 84, vai mostrar então que o pai tem essa característica essencial de separar o filho da mãe, separar entre aspas, né, dentro da medida do essencial, para mostrar para essa criança que ela pode ser independente. Que ela pode ser independente. No mundo animal, o bicho já vem por instinto fazer isso. A leoa, o macaco, né, uma macaca, o animal, ele cuida do filhote até um certo tempo. E é tão incrível que aqueles pesquisadores ali na savana africana, eles veem que a leoa, ela cuida, parece que ela está contando os dias,
Parece que ela tem um calendário e ela está riscando esse. Opa, hoje é o dia de eu pular fora. O animal vem com essa característica. A gente não tem essa característica porque a gente não é animal. Não esse animal irracional. Por isso, o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Os dois são unidos por Deus para serem um só. Dois polos diferentes juntos, cada um ensinando uma coisa, que no final se completa. O homem então, você pai, tem essa característica e tem essa necessidade. Os pais que estão bem envolvidos na criação dos seus filhos, permitem que eles exploram o mundo exterior e os ensinam sobre as maravilhas da natureza, algo que os ajudará a desenvolver as curiosidades e a autoestima. Os bebês que foram bem guiados pelos pais durante os primeiros 18 a 24 meses de vida têm mais segurança do que aqueles que não tiveram a permissão de explorar o mundo ao seu redor. E eles fazem isso com entusiasmo e interesse. Eles tendem a ser curiosos e menos hesitantes ou temerosos, especialmente diante de estímulos novos e incomuns. Página 41 do Guia do Pai. O pai que permite o seu filho explorar, conhecer, ver, pegar as coisas, ter curiosidade, viver as curiosidades com cuidado e cautela, né? Porque o pai está ali junto, ajudando a cuidar. Ele desenvolve muito mais a sua persona, a sua personalidade. É um filho que vai crescer e ser mais expressivo, ter menos medo das situações da vida, das dificuldades da vida. Gente, o que a gente está tendo de adolescente e menino e menina, principalmente criado, né, nessa carreira solo de família, ou sua mãe, ou sua avó, né, ou sua pai, quanto essas crianças têm sofrido, cheio de distúrbios, de medos, inseguranças. Como pastor, a gente conversa com muita gente, e muitos pais que falam, pastor, meu filho está assim, meu filho está assado, e aí quando você junta a história toda, você vai ver que a história é quase sempre a mesma. É a mãe solo. Chegou numa idade agora que a criança está assimilando tudo aquilo ali e ela está explodindo tudo aquilo que ela viveu calada quando era criança, porque quando é criança a gente fica quieto, cala. E aí quando começa a poder falar, expressa de outras maneiras. Ensine, pai do mundo, mostre o mundo, com zelo, com cuidado, esteja lá para mostrar as coisas, esteja lá para ensinar as coisas, para falar de todas as coisas, todas, do sexo ao contraceptivo, ao cuidado em cada situação, a Deus, à obediência, ao amor aos pais, à família, ao crime, às drogas, à prostituição, em todas as coisas fale. Não crie barreiras, não crie dificuldades. Olha só. Deixa eu ver se o dado está aqui. Cadê? Na página 1, o doutor Pruitt fala das necessidades do filho para com os pais. Os pesquisadores afirmam que o envolvimento ativo do pai e da mãe nesse processo, né, da criação do filho é ideal para criar filhos maduros e equilibrados. Aqui estão algumas descobertas dos estudos feitos entre os anos 60 e 80. Os filhos anseiam profundamente pelo pai e nascem com desejo de encontrar-se e conectar-se com o pai, e não apenas com a sua mãe.
mesmo estudo vai dizer que quando a criança se aproxima da mãe e a mãe o pega no colo, há calmaria. Desejo do soninho, o coraçãozinho bate mais devagar, ela vai ficando mais calma. Quando o pai se aproxima do filho, há totalmente o inverso. O coração acelera, mais sangue é bombeado. É hora de brincar. É hora de zoar o plantão. É hora de ser jogado para cima. É hora de ser botado de ponta cabeça. É hora de ser jogado nas costas. É hora de fazer qualquer coisa. É hora que o papai vai me jogar água na cabeça, vai me tacar numa mangueira, uma mangueira na minha mão, vai me jogar dentro de uma bacia. Não é só isso, claro. Mas o pai vai me mostrar o mundo. O pai vai abrir uma janela que normalmente não é aberta. Os filhos anseiam pelos pais. Há um desejo natural de todo bebê, de todo filho, de ter o seu pai por perto. Todo filho que tem problema com o pai, e eu ouvi isso de um psicólogo essa semana, tem problema com Deus. Pode não ser todos os problemas, mas em algum momento ele já teve. Ele pode ter sido curado, mas em algum momento ele já teve. Porque Deus é a perfiguração do Pai perfeito. Quando a gente fala de Deus, a gente fala de Deus Pai. E muitos filhos não querem ter um relacionamento com Deus Pai, porque o seu pai terreno teve um péssimo relacionamento com ele. A gente precisa ter esse cuidado para que o seu filho não cresça pensando que Deus Pai tem as mesmas características que o pai terreno. Ruins. A gente precisa ter esse cuidado, precisa ter essa direção. O pai tem capacidade própria ou instinto para corresponder ao desejo de seus filhos de se conectar com ele. A outra coisa é que o mesmo instinto que o filho tem de se conectar com o pai também tem de se conectar com o filho. A sua maneira, como Deus o criou. Mas é o instinto divino, é característica divina. Homens e mulheres não diferem na profundidade do amor pelos filhos. Homens e mulheres, segundo o estudo, a pesquisa, não diferem no amor pelos filhos. Cuidam de formas diferentes, porque observam o mundo de formas diferentes, afinal, são diferentes. São diferentes. Nunca serão iguais. Não adianta a mãe querer que o pai seja igual a ela. Isso é uma amiga, não é um pai. Homem vai ser homem sempre. Vai ter características de homem, jeito de homem, forma de homem. Não crie o seu filho com características de mulher, jeito de mulher. A gente tem visto muitos homens maltratando, batendo, matando mulheres, e isso tem gerado uma preocupação, principalmente nas mães, e principalmente nas mães de carreira solo, de que os filhos não façam a mesma coisa, mas tem afeminado o cuidado e a criação dos filhos, para que ele seja exageradamente, e aí a forma exagerada, em algumas áreas. Ele é, a palavra fugiu aqui da cabeça. Vou usar essa, tá? Me entendam. Não, essa não dá. Eu ia falar carinhoso demais, mas a questão não é ser carinhoso. Ajuda, gente, ajuda o pastor a pregar aí, desenvolver a palavra. Oi?
delicado, pode ser delicado. Aham. Em áreas que ele não precisa ser, que ele não tem que ser. O paciente é uma necessidade. A gente está falando, oi? Não, também não. Delicado talvez seja a palavra mais certa. É delicado em tudo. O amiguinho não pode falar um negocinho para ele, meu filho, é verdade, chora com a mamãe aqui. Não. O pai é sensível, né? Talvez também, pode ser. Não é característica de homem isso. Ele não vai chorar por tudo, não vai chorar em todas as discussões. Ele vai topar o dedão, arrancar a unha fora e não vai sair. Não, arrancou, perdeu o dedo, pronto. Vai dar calo, vai dar bolha na mão. É muito complicado quando você vê um jovem adolescente que ele não tem a mínima noção de nada da vida. Ele não sabe pegar um negócio e virar. Ele fica tudo... Como é que eu... não, mas não vai estar... Ele fica todo sem saber, não sabe. Pai, esse é o papel ensinar. Esse é o papel botar lá para levar um choque. Para tomar um chocão 110 no dedo. Eita, é assim. Né? Para quebrar um som com um martelo, para furar, rasgar a mão com a chave de fenda, tentando arrancar o parafuso, que ele vai aprender como fazer. Tem algumas coisas que ele vai precisar, e mãe, não adianta, esse é o papel do pai. Se ele fizer diferente, vai ser o papel de uma outra mulher. E o relacionamento é um homem e uma mulher, e não duas mulheres ou dois homens. Vai faltar a sensibilidade, se forem dois homens, a sensibilidade natural de uma mulher. Para que ele entenda que ele não tem que maltratá-la, não tem que maldizê-la, não tem que subjugá-la, que ele tem que amar, cuidar, respeitar. Você está vendo que é dos dois lados? Não há diferença na profundidade do amor pelos filhos. Repito, não há diferença na profundidade do amor pelos filhos. Não ensine isso em casa, não ensine isso na igreja, não ensine isso em lugar nenhum. Há o amor dos dois na medida correta, do jeito que Deus fez. Amém? Cada criança é amada de um jeito único pelo pai e pela mãe, amém? O desejo de sentir emocionalmente conectado ao filho ao longo da vida é o mesmo para homens e mulheres, embora possa haver diferentes formas na forma de expressar isso. Pais e mães são igualmente capazes de interpretar os sinais comportamentais dos seus filhos. Nem a mãe sabe mais, nem o pai sabe mais. Os dois têm a mesma capacidade de interpretar as coisas. É preciso ter sensibilidade emocional para isso. Com exceção do alimento materno, não há evidência de que mulheres sejam biologicamente predispostas a serem melhores progenitoras do que homens. Com exceção do peitinho, do seio, onde faz o leitinho, que a criança amamenta, não há diferença para o cuidado dos seus filhos. Não há quem possa ser melhor e não há quem possa ser pior. Os homens que se tornam pais ativos melhoram sua capacidade de compreender a si mesmo e aos outros. Olha, pai, quando você é um pai ativo, quando você é um pai, você tem capacidade melhor de compreender a si mesmo e as pessoas que estão à sua volta. Você se torna uma pessoa melhor não só para dentro da sua casa, mas para você mesmo. Um pai profundamente envolvido com os filhos consegue resultados benéficos para a sua própria saúde. Um pai envolvido com seus filhos, ele é alguém mais saudável. Em si, ele se torna melhor. Por último, os pais permissivos geralmente desenvolvem filhos egoístas.
Pais permissivos, pais que podem tudo, pais que não reclamam de nada, que não dão limites de nada. Eu falei sobre isso há um tempo atrás, sei lá, uns 5 anos atrás, uma pesquisa dos Estados Unidos, não lembro mais a fonte, que fizeram uma pesquisa numa escola fazendo perguntas, e eram perguntas direcionadas. E no final, foi diagnosticado que os filhos queriam limites dos pais. Olha só que loucura. Você já viu, né? A irmã Geisa é professora, né? Ela está ligada nessa situação de estudo de pai, criação, filho, sempre. Desenvolvimento da criança, cognitivo, motor e tal. Que os filhos anseiam por limites dos pais, para que os pais não sejam totalmente permissivos. Essas crianças vão se tornar egoístas, vão se machucar facilmente quando o não do mundo, que vai ser muito, for dado a ela. Quando ela falhar em alguma coisa, quando ela não conseguir algo, aí essas crianças, quando crescem e se tornam adultos assim, quando eles não suportam as dores, as perdas ou as dificuldades, ou quando o negócio não dá certo, quando ela pede uma quantia em dinheiro, a primeira coisa que se pensa para acabar com aquela dor é a morte. É o suicídio, é o remédio, é o vício, porque ela precisa de algo para aplacar aquilo que ela não aprendeu a lidar lá atrás. E isso é papel seu, pai. Não é não e pronto. Se precisar de um chinelo, dê-lhe uma chinelada. Se precisar botar de castigo, dá de castigo. Vai ficar 1 ano sem fazer tal coisa, que fique. Você é o pai nessa casa. Cuide para não ser injusto. Se precisar remediar depois de uma outra forma, melhorar a situação, melhore. Mas dê tua palavra, mantenha ela firme. E se você ver a melhora, aí você muda a sua direção. Mas o mundo tem clamado por pais de verdade. E o nosso Deus nos dá características de um pai segundo o seu coração. Porque ele estava no céu, mas ele direcionou um pai terreno, alguém que pudesse cuidar, amar e direcionar da forma certa o seu filho Jesus. E assim foi feito. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Pai, você é muito importante para Deus. Os seus filhos são muito importantes. Se você soubesse que Deus tem uma missão grandiosa para os seus filhos, como você o educaria? Eu quero dizer que Deus tem uma missão para todos os filhos. Tem missões grandiosas para os seus filhos. Eduque ele segundo a missão que o Senhor teu Deus tem dado. Cuide dele assim. Direcione ele assim. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O seu filho vai ser conhecido como a Isadora do Isaac. O Tiago, filho lá do Miranda. Rapaz, tem dificuldade de guardar o nome do teu pai. O Gabriel, filho do Luiz. E assim vai. Sejamos bons pais. Vamos ensinar os nossos filhos a ser bons pais, os nossos netos a serem bons pais. Vamos mostrar para eles que vale a pena ser pai, pai de verdade, pai que ama, pai que cuida. Amém, igreja? Feche teus olhos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Tu és o supremo Pai dessa humanidade. Tu és o Pai de todo amor, o Pai de toda justiça, o Pai de todo cuidado, de todo zelo. Muito obrigado, Deus, por ser a expressão máxima de Pai para nós. Por ser, Pai querido, a expressão máxima do Pai querido, do Pai amado, do Pai zeloso, do Pai que entrega tudo que tem, tudo por amor aos seus filhos. Ensina-nos, Deus, a ser melhores pais. Ensina-nos, Deus, a zelar dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso lar.
Ensina-nos a não abandonar os nossos filhos, mesmo que seja preciso, Pai querido, puni-los às vezes, castigá-los da maneira correta, da maneira sábia, pois os nossos filhos precisam de limites. Ensina-nos, Deus, a amar. Obrigado, Pai, por podermos celebrar este dia. Obrigado, Deus, por podermos celebrar este momento do Dia dos Pais, junto com a nossa igreja, ouvindo da Tua palavra como melhorarmos, Deus. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Sais aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Só a igreja, bem forte. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
Aleluias, igreja. Glórias ao nosso Deus. Deus de promessas, Deus de milagres é o nosso Deus. Meus irmãos, finalizamos esse culto agora pela manhã. Logo mais à noite nós temos, bom meu amado, paz. Logo mais à noite nós temos continuação, adoração ao nosso Deus através do culto às 18h30. À noite nós temos uma apresentação com as crianças, nós temos um momento especial para com os pais. Então não perca a oportunidade de estar aqui à noite também, tá bom? Hoje, pela manhã foi a mensagem especial para os pais. À noite nós também vamos ter outra mensagem especial direcionada para esse dia. E temos então uma apresentação das crianças, as lembranças, né? Para você pai, uma surpresa. Então não perca a oportunidade de estar aqui presente, tá bom? Nós não vamos ter a EBD agora pela manhã, tá bom? Os irmãos estão dispensados para ir para casa. Só tem alguns irmãos que já estão comunicados, que eu conversei. A gente vai ter uma reuniãozinha agora pela manhã, coisa rápida. O restante dos irmãos vão para casa, celebrem esse momento com seus filhos, abracem, alegrem-se com eles. E logo mais à noite, às 18h30, nós estaremos reunidos. Amém? Deus abençoe, queridos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho